Hello, folks! Hello, everybody! Sejam bem-vindos! Esse é o episódio novo do podcast Inglês para Brasileiros, o podcast mais gostoso, com certeza, dessa internet toda para você aprender inglês. Eu sou o professor Ivan, para você que não conhece ainda, e hoje vamos falar sobre algo muito interessante, seguindo a sugestão de um dos nossos ouvintes, uma de nossas ouvintes, uma recomendação aqui feita pela Fers, que colocou para nós lá, por favor, inglês técnico, especificamente para quem trabalha na aviação. E aí, Fers, obrigado por solicitar aí um conteúdo, fiz questão de preparar para vocês e vocês vão entender essa questão do inglês técnico hoje. O que é inglês técnico, como é que eu falo, qual que é a diferença, para que serve, como é que eu melhoro, tá bom? Então, bora vinheta, let's go! English for Brazilians, the most delicious podcast to learn English. Ok, pessoal, é isso aí. Seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda você que nos escuta pelo Spotify, você que nos escuta no Apple Podcasts e também você que mais tarde recebe esse vídeo para assistir no YouTube. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e vem curtir com a gente um pouquinho do inglês. Esse universo tão legal que, se você ainda não gosta, você deve procurar um de nossos episódios chamado Teacher, Eu Não Gosto de Inglês. Como é que faz? E aí você vai aprender a gostar do inglês e vai ver como que é uma delicinha aprender. E muito mais delicinha ainda se você curtir esse episódio até o final, tá bom? Lembrando que a gente sempre tem promoções para quem é ouvinte do podcast. Nós sempre temos conteúdo específico para quem vem do podcast e para os nossos alunos da nossa patrocinadora, a nossa querida escola The Flash School, que você acessa lá no site www.theflashschool.com e também lá no Instagram, ok? É The Flash Language School no Instagram, ok? Então vai ser um prazerzão ensinar você cada vez mais um pouquinho. Então eu destaquei aqui hoje 5 maneiras simples de melhorar seu inglês técnico, tá bom? Se essa é a primeira vez que você escuta aqui o podcast ou podcast em geral, a ideia do nosso podcast Inglês para Brasileiros é que seja objetivo, não tão longo, não cansativo e divertidinho, gostosinho no seu ouvidinho. Eu espero que você curta bastante. Bora lá então. 5 maneiras simples de melhorar o seu inglês técnico. Bom, primeira coisa que eu preciso explicar, porque assim, pode ter pessoas que ainda não têm experiência profissional e tá ouvindo, jovens aí e tal. O que é o inglês técnico? É o inglês específico que você vai usar na sua área, tá bom? Então, por exemplo, olha, eu trabalho na área de TI, Tecnologia da Informação, ok? IT, in English, Information Technology. E aí, eu preciso de um inglês específico, não é aquele inglês tipo Hello, how are you? How's it going? Oh, I'm good. E você? Tudo bem? Não, eu tô ali falando assim, olha, clica aqui para abrir tal coisa e se você quiser fazer o download desse arquivo, você tem que usar o seguinte procedimento. É outra linguagem, não é? Exato. A mesma coisa, imagina alguém de engenharia, né? Alguém que mexe com solda, né? E aí meu pai foi soldador muitos anos, né? Uma profissão muito interessante. E aí você fala, poxa, olha, você tem que pegar... Não sou soldador, tá bom, gente? Mas vamos imaginar aqui, ó. Você tem que pegar esse arame de solda e você tem que fazer um movimento assim para a direita, inclinando, ok? E depois puxar a mão, ó. Poxa, é técnico, é específico. Lógico que eu não usei palavras muito técnicas aqui, mas imagina quando tem,
né? Olha, aqui você vai remover 5 polegadas e meia quando fizer esse corte na diagonal. Eita! Pô, se eu não tô falando nem o inglês do dia a dia, como é que eu vou falar inglês técnico, né? E aí a Fers, que eu imagino que mandou essa recomendação pra gente, tá lá assim, gente, e na aviação? Aquele monte de equipamento, aquela coisa toda acontecendo. Calma, é tranquilo. Você precisa saber conversar com os outros. Isso aí é um fato, tá? Por isso que o inglês regular, ele é naturalmente necessário. A gente precisa saber se comunicar bem. Só que se você já está inserida num outro contexto, eita, vamos correr atrás disso aí. Vamos aprender esse vocabulário específico. E aqui vão as dicas de linguagem, né? Eu já dei várias aqui, mas vamos lá, né? Uma das coisas que é necessário, né? Eu marquei aqui, be concise. Depois vocês podem checar no site, né? theflashschool.com. Be concise. O que é ser conciso, né? Ou objetivo. Não tem que ficar falando muito quando o inglês é técnico, tá bom? O inglês já é uma linguagem objetiva, curta. E o técnico é mais ainda, né? Porque não importa fazer blá blá blá. Eu quero saber onde que eu clico. Eu quero saber onde que eu aperto. Eu quero saber onde que eu... para que lado eu mexo essa alavanca para a coisa funcionar do jeito que eu quero, né? Então, por esses motivos e outros que você tem que ser mais conciso, é uma linguagem mais curta, tá bom? Então, imagina assim que eu fosse falar, deixa eu pegar um exemplo aqui que eu criei, e eu fosse falar para vocês assim, olha, quando você for acessar os arquivos, você vai apertar a tecla Ctrl. Né? E aí você imagina, só vou traduzir na hora aqui. When you need to access the files, you need to press the Ctrl key. Beleza, ó como é que ficou longo, grande, mas tudo bem falar assim. Só que às vezes você está precisando, né? Poxa, mais rápido, ou então, eu tô aprendendo a base do meu inglês ainda, mas eu já tenho que dar comandos, eu já tenho que falar com a equipe algumas coisas. Tá bom, essa mesma frase você poderia dizer assim, para acessar os arquivos, pressione Ctrl. E aí é simples, to access files, press Ctrl. Pronto, acabou. Então eu fui simples, objetivo, usei apenas 5 palavras ao invés daquele montão e a minha linguagem ficou melhor. Então isso aí é natural no inglês técnico. Quando aqui na The Flash a gente trabalha com tradução ou a gente tem alunos matriculados, né, o que é um caso bem legal. A gente tem alunos às vezes que procuram porque eles estão já falam inglês, mas precisa melhorar na área deles. Então mesmo a gente não sendo dentista, não sendo neurologista, não sendo nada específico, a gente ajuda. Por quê? Nós temos que aprender. Então, eu não sou soldador, beleza, eu não sou empilhadeirista, não trabalho com insulation, né? Como é o caso da Mirley, nossa querida amiga de Recife, que mora no Canadá e está estudando com a gente agora, veio aqui pelo podcast, né, Mirley? Eu estou trabalhando com insulation, né? Eu faço isolamento térmico. Poxa, eu preciso de uma linguagem mais específica para conseguir, o quanto antes, para ontem, para hoje, né? Conseguir falar com o meu chefe daqui 2 horas, né? Olha, corta aqui. E às vezes eu não sei falar isso aí. Então, assim, foca nisso, tem que ser uma linguagem mais curta, mais concisa. E a segunda dica, be precise, tem que ser preciso. E para isso, tem construções que não vão servir. Como assim, Teacher Ivan? Bom, a gente tem, por exemplo, voz passiva. Se você nunca estudou isso, é simples. É quando o objeto é mais importante do que a pessoa. Tá? Eu não estou interessado em quem pintou. Eu quero falar que esta casa foi pintada de uma maneira muito, muito, muito boa, perfeccionista, detalhista. Quem pintou? Não sei, não importa, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Mas é interessante para mim dizer para você, olha que casa pintada de uma maneira incrível. Na parte técnica, né, vamos dizer que alguém estivesse falando assim, olha só, a temperatura ela é aumentada à medida que você mexe em tal coisa e não sei o que. Tá, então, né, vamos mexer nessa linguagem? Vamos ser mais diretos? Olha, o exemplo que eu peguei aqui, né? Vamos dizer que eu falo assim, a pressão da máquina ou na máquina é aumentada quando blá blá blá. Então eu diria assim, the pressure in the machine is increased, blá blá blá. É mais fácil eu falar assim, olha, a temperatura aumenta na máquina quando eu blá blá blá.
é mais direto, é mais curto, não precisa complicar a coisa, tá bom? Então eu diria, the rising temperature increases the pressure in the machine. Pronto, usei present simple, foi direto, né? E já era, fechou, é assim, né? Inclusive, quando a gente pega a tradução para fazer, né? Por exemplo, de material, manual, essas coisas, manual de instrução, né? Usa muito present simple, porque a coisa é daquele jeito e é assim que funciona. Então, present simple, mais uma dica, né? Já passou das 5, né? 5 dicas, mas é excelente você pensar assim. Vamos lá. Considere sempre a sua audiência, consider your audience, tá? Porque você tem que saber para quem você está escrevendo, com quem você está falando. Se tiver acronym é quando tem aquelas siglas, né, e tal, por exemplo, Solda, MIG, MAG, já ouvi falar nisso, né? Poxa, então eu tenho que saber como é que eu falo isso lá, né, em inglês, né? Então pega a parte técnica, não tem como escapar disso, né? Você vai saber muito mais palavras da sua área de dentista do que eu de professor, entendeu? Então eu preciso saber a minha, né, mas você vai ter que saber a sua. Não tem como escapar disso, tá bom, gente? Então pega essa dica, né? É muito importante. Quando eu falo de pensar na audiência, imagina que você está escrevendo em vez de falar. E aí você sabe, por exemplo, inglês britânico, a data hoje que eu estou publicando o episódio, né? Seria 21st of May, 2022. Né? Então você veria lá os números 21/05/2022, né? Dia, mês e ano. Só que o americano ele escreve ao contrário, é o mês primeiro. Então seria 05/21/2022. Então, você tem que pensar. Também pensa assim, eles usam um sistema métrico ou usa polegadas, né? Como é que funciona? E assim vai, né? O que eu acho importante quando fala de inglês técnico? Se você está dando instruções, vocabulário é importante melhorar um pouquinho, tá? Porque senão você fica assim, after this, after that, after this, depois também. Sendo que você tem opções, tá bom? Eu vou deixar mais opções lá no site, tá? Mas, por exemplo, se eu estou explicando order, né? Sequência, né? Então, a dica aqui foi structure your explanation clearly, né? Então, eu coloco lá, firstly, blá, blá, blá. Secondly, blá, 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 blá. Next, tananana. E aí você, que legal, ó, vocabulário que deixa inglês enchiquetado, né? Hashtag enchiquetado, Mel, nossa querida amiga, que criou essa expressão aí. Result, né? Então, para resultado eu posso usar consequently, therefore, as a result, e aí vai, né? Ou para criar contraste, however, actually, né? E a última dica que eu vou dar para vocês hoje é de usar tradutores técnicos, tá bom? Fica aqui já a dica para quem, né, precisa e gosta, né? Eu acho legal na internet, quando eu preciso usar, a gente trabalha com um monte de tradutor. Se alguém interessar, fala aí. Tem que comentar no Spotify, você tem como pôr já direto ali. Teacher, fala mais sobre tal tópico. Teacher, não gostei disso, né? Ou manda e-mail, sinal de fumaça, WhatsApp pra gente. Tem o dicionário techterms.com, ok? Techterms.com. Tem o engineeringdictionary.com, que eu acho que são muito bons para tudo que você precisa usar, tá bom? E é simplesmente isso. Hoje é mais objetivo para não ser maçante e eu quero saber o que você pensa, o que você achou, o que você gostou, o que você não curtiu muito, para a gente poder, de repente, gravar um episódio extra ou colocar lá no Patreon. Vamos criar algo via VIP, né? Se você não conhece o Patreon, clica aí no link depois, né? Para você saber como você pode ter brindes do nosso podcast e estar contribuindo também, né? Contribuir para o nosso crescimento. Como que isso tudo vai ajudar vocês e como que a The Flash vai ajudar vocês? Bom, se você pega, por exemplo, uma aula VIP focada nas suas necessidades, a gente vai dar treinamento. Nossa equipe, eu ou quem for, vai estudar a sua área para ajudar você naquilo que você precisa. A gente pode fazer uma análise, ver as situações, né? Entrevistas, a gente pode trabalhar em cima de situações mais técnicas, né? Você explica a sua área para mim e eu vou criar situações. Como que eu digo isso? Como que eu digo aquilo? Como que eu digo aquele outro? Né? E aí, para quem tá no YouTube depois, né? Uma semana depois sai no YouTube, você tá vendo aí que a gente tá disponível em todas as plataformas quase todas, né? De streaming de podcast, tá bom? Então, fica de olho aí.
e curte a gente, né? Então a gente consegue treinar a equipe, consegue melhorar habilidades, fazer tudo isso, mesmo você falar, mas você não é de tal profissão. Tá, nós não somos. Mas se você nos ajudar a entender sua área, a gente ajuda você a fazer a mesma coisa em English. E isso é uma coisa super divertida, super legal, né? Inglês técnico não é para ser chato. Não é, porque é uma coisa mais metódica que tem que ser boring, que tem que ser chato. Bom, usamos bastante palavras aí em inglês bem interessantes. O conteúdo fica lá no site e você vai curtir bastante. Se você não participou ainda, existem sempre promoções rodando, então fica atento. A gente põe a promo no finalzinho dos podcasts, depois da vinheta, então fica atento porque pode ser que você esteja perdendo oportunidades, como no mês passado em que a galera ganhou de fato 100% de desconto em um dos meus cursos gravados. E foi muito 10 para quem entrou, né? O curso, inclusive, está crescendo, né? Eu estou sempre adicionando aulas, então você não comprou um negócio que fica lá parado, né? O curso está crescendo, toda semana tem aula nova. Para quem ainda não viu, vai lá, tem aula nova, tá bom? Então, fica atento, segue no Instagram, ok? Acompanha a gente, entra em contato, manda seu áudio pra gente pôr aqui. Vai ser um prazerzão a gente estar junto, ok? Thank you so much, take care and bye bye! English for Brazilians. The most delicious podcast to learn English.